Olá, bem-vindos ao BDP Podcast, um espaço de reflexão sobre temas económicos e monetários do Banco de Portugal. O meu nome é Nuno Aguiar e o episódio de hoje vai focar-se numa das principais funções do supervisor: garantir que mantém uma relação saudável com o seu banco. Esta terça-feira, o Banco de Portugal publicou o Relatório de Supervisão Comportamental de 2025, um documento que identifica os principais riscos para os clientes bancários, avalia se as instituições financeiras estão a cumprir as obrigações legais e define prioridades de atuação. Num ambiente financeiro em constante transformação, cada vez mais complexo, diverso e, claro, digital, encontramos um mercado português maduro e funcional, mas não imune a fragilidades. Para nos ajudar a fazer um diagnóstico mais detalhado, temos hoje connosco o Ricardo Oliveira Sousa, diretor do Departamento de Supervisão Comportamental. Muito bem-vindo, Ricardo. Vamos começar precisamente por aí. Se puderes fazer uma espécie de check-up comportamental ao mercado bancário, que análise é que vocês fazem? No geral, a avaliação que fazemos é positiva. Os mercados bancários de retalho em Portugal são hoje maduros, organizados e globalmente bastante funcionais. A oferta de serviços é vasta e competitiva e os clientes têm acesso a produtos financeiros que respondem no essencial às suas necessidades. Quando olhamos para as reclamações, numa lógica de perceber onde é que estão os pontos de tensão com os clientes, elas representam uma fração muito pequena da atividade bancária total. Além disso, mesmo dentro desta fração já de si pequena, só uma parte muito pequena, ainda mais pequena destas é que apresenta irregularidades. Dito isto, também não quer dizer que não haja problemas. Ainda vemos fragilidades em pontos importantes da relação entre os bancos e os clientes, por exemplo, ao nível da transparência da informação, mas também na forma como se lidam com as situações de incumprimento e, mais recentemente, com a fraude digital. Diria que, em suma, há problemas, mas tendem a ser mais pontuais e operacionais do que propriamente sistémicos. O trabalho agora é continuar a tentar reduzir estes incidentes e, ao mesmo tempo, elevar a qualidade da oferta, mas também a exigência da procura. Vocês referem no relatório que houve uma mudança na abordagem da supervisão comportamental, portanto, passando de reativa para mais estrutural, preventiva. Como é que isso se traduz na prática, para as pessoas perceberem? Sim, é verdade. Tradicionalmente, a nossa atuação estava mais centrada em reagir a incumprimentos concretos que identificamos ao longo da nossa atividade de fiscalização. Hoje tendemos a focar-nos mais nos problemas de forma mais estrutural e numa lógica mais preventiva. O que é que isto quer dizer? Significa que olhamos menos para o erro final e para a sanção que lhe corresponde, mas mais para as causas que estiveram na base desse erro, para evitar que ele se repita no futuro. E aí entram temas, passamos a ter temas mais centrais como os sistemas de controle interno, os incentivos comerciais, a governação, o desenho dos próprios produtos e os processos internos das instituições. Por outro lado, também significa apostar mais na clarificação regulatória e instrumentos práticos que ajudem as instituições a cumprir estas mesmas exigências. Falo, por exemplo, de guias práticos, cartas circulares, em maior diálogo com o setor. É preciso ter presente que em ambientes regulatórios complexos, como é o caso do sistema financeiro, é muito fácil surgirem interpretações e práticas divergentes entre as instituições. Por isso, esta componente de clarificação regulatória é extraordinariamente importante. Já falaste há pouco de número de reclamações, que talvez possam ajudar a ilustrar um pouco a solidez e as fragilidades do sistema. O que é que nos dizem esses números, os mais atualizados? Se olharmos para 2025, o Banco de Portugal recebeu mais de 33 mil reclamações. Mas deste total, apenas cerca de 1.500 apresentaram irregularidades. E isto diz-nos essencialmente duas coisas. Em primeiro lugar, que uma parte relevante destas reclamações não está ligada a incumprimento das regras que nos cabe supervisionar, mas revela, isso sim, que há desconhecimento sobre quais são as competências do banco e quais são as regras aplicáveis à relação bancária. E nesta dimensão é um tema que tem que ser trabalhado essencialmente em sede de literacia financeira. Apresenta aqui uma componente muito importante. Mas depois naquelas que, olhando para as irregularidades propriamente ditas, há aqui um dado que é muito importante. O rácio de reclamações com irregularidades caiu de 12% para 6,3%, praticamente metade do que aconteceu em 2024. Ou seja, apesar do volume total de reclamações ter sido muito idêntico àquele que identificámos em 2024, a verdade é que as instituições, no seu conjunto, estão a falhar menos. Mas também há aqui um outro indicador que é muito importante. 75% das irregularidades que identificámos foram resolvidas voluntariamente pelas próprias instituições. E isto também compara com um número de 66% em 2024. Ou seja, temos aqui uma tendência muito grande e uma consciência muito grande das instituições que, perante falhas operacionais ou erros que aconteçam, elas próprias têm que regularizar antes de nós mesmos intervirmos. E conseguimos detalhar ainda mais estas reclamações e o motivo pelos quais elas são feitas? Sim, quando olhamos para o detalhe, para os temas mais reclamados, os números ajudam-nos a perceber onde é que estão as principais fragilidades do mercado.
Nos depósitos bancários cresceram muito, por exemplo, as reclamações sobre bloqueios de contas, que são muitas vezes ligadas à não atualização dos dados dos clientes, e continuam também ainda relevantes os temas do encerramento de contas e da movimentação de contas, em que os clientes dizem não reconhecer terem sido eles a fazer estes movimentos. Uhum. Quando olhamos para o crédito aos consumidores, eu diria que a maior parte dos incumprimentos e das reclamações se centram em matérias relacionadas com a central de responsabilidade de crédito, por exemplo, informação incorreta ou desatualizada sobre incumprimentos, mas também à gestão do incumprimento propriamente dito. Por último, se olharmos para cartões e transferências, o que mais preocupa é mesmo o aumento da fraude digital e das operações alegadamente não autorizadas. Aqui vimos, de facto, um crescimento bastante expressivo das reclamações. Eu diria que os números mostram essencialmente duas coisas. Um mercado globalmente sólido, mas também algumas novas fragilidades muito associadas à digitalização, à complexidade contratual e também à gestão da relação dos clientes em momentos mais sensíveis, como é o caso do incumprimento. Uhum. Referiste a fraude, basta estarmos atentos às notícias para percebermos que há cada vez mais casos e o relatório obviamente reflete isso. Porquê é que está a aumentar? Quais são os motivos para o crescimento da fraude digital? Sim, eu diria que há dois fatores preponderantes. Por um lado, uma utilização cada vez mais massiva dos canais digitais pela população em geral. Mas, por outro, as burlas estão cada vez mais sofisticadas e recorrem a técnicas de engenharia social cada vez mais convincentes, muito baseadas também em AI, inteligência artificial. Uhum. É um fenómeno global, é uma preocupação que vemos em todos os países e em praticamente todas as organizações internacionais que endereçam estes temas. Quando olhamos para os nossos números, eles confirmam esta preocupação, mas também, ao mesmo tempo, também ajudam a pôr um pouco em perspectiva. Em 2025 tivemos cerca de 2.500 reclamações relacionadas com o tema da fraude em operações de pagamento, o que representa um aumento muito expressivo, cerca de 45% face ao ano anterior. Mas ainda assim, se olharmos para estas 2.500 reclamações numa base que são milhares de milhões de operações feitas anualmente, também ajuda a pôr um bocadinho este fenómeno em perspectiva. E esse é o diagnóstico e o que pode o Banco de Portugal, de que forma é que o Banco de Portugal pode atuar para tentarmos minimizar ou minorar o impacto destas fraudes? Do lado do Banco de Portugal, o trabalho faz-se essencialmente em 3 planos. Por um lado, temos que reforçar a supervisão das instituições e dos sistemas de pagamento, e temos vindo a trabalhar bastante nesta matéria. Por outro, reconhecendo que isto é um fenómeno global e que não é um tema estritamente financeiro, também temos estado a trabalhar na promoção da coordenação entre entidades públicas e privadas para tentar endereçar este tema de forma um pouco mais estrutural. Mas, por último, e também não menos importante, a literacia financeira, reforçar a literacia financeira. Posso dizer que o tema da fraude foi um tema que constitui uma linha estratégica específica criada no Plano Estratégico 2630 do Banco. Continuamos a trabalhar em todas estas dimensões. Mas gostava, sobretudo, de sublinhar que a melhor proteção continua a ser a prevenção do lado do utilizador. Desconfiar de contactos urgentes, nunca partilhar códigos, validar com o banco pedidos atípicos e reforçar as competências digitais da população em geral. Mas, independentemente deste ser a primeira linha de defesa, só combinando as 3 vertentes, supervisão, coordenação e literacia, conseguimos, de facto, reduzir este flagelo. Uhum. No relatório referem uma tendência que é, no fundo, a relação entre instituição e cliente deixar de ser exclusivamente bilateral. Portanto, nós relacionarmos diretamente com o nosso banco. Que impacto é que isso tem na supervisão comportamental? O que é que vocês identificam de transformações? Tem um impacto bastante grande. Hoje a relação entre o banco e o cliente já não se esgota, ou melhor, a relação bancária já não se esgota na relação entre o cliente e o seu banco. Uhum. Ao longo da jornada de contratação dos produtos, o cliente muitas vezes lida também com os intermediários de crédito, com promotores e mais recentemente também com os gestores de crédito. Para ser uma ideia, os intermediários de crédito já representam mais de metade da contratação do crédito à habitação e do crédito ao consumo. É claro que isto pode aumentar a concorrência e facilitar a comparação de propostas, mas também cria novos riscos e riscos que são importantes. É muito importante garantir que os direitos que a lei assegura ao consumidor naquilo que é a típica relação bancária depois não podem ser ou não são contornados quando entram estes novos intervenientes neste processo de contratação. E o Banco de Portugal tem noção destas mudanças e também está atento para eventuais alterações que seja necessário fazer, não é? Sim, é exatamente isso que estamos a fazer. No caso dos intermediários de crédito, é público que o Banco de Portugal apresentou recentemente uma proposta ao legislador, por um lado para simplificar o regime, mas por outro também para assegurar mais transparência no processo de contratação. E estamos também a acompanhar de perto o tema dos gestores de crédito. Uhum. Falando nisso, em dezembro de 2025
entrou em vigor um novo regime da cessão e gestão de créditos bancários. Dito assim, isto parece um conceito muito complicado para a maior parte das pessoas que nos estão a ouvir. Explica-nos um pouco que relevância é que tem este novo regime. Sim, pode parecer um tema técnico, mas na realidade é mesmo muito relevante para as pessoas. Os gestores de crédito são as entidades que gerem os créditos vencidos, ou seja, que estão em atraso, que são vendidos pelas instituições para fora do sistema bancário. E quando um crédito é vendido a uma outra entidade, a verdade é que o cliente continua a ter direitos. E continua a ter direitos num momento tipicamente muito sensível da sua relação, que é quando está em atraso perante a instituição. O novo regime existe precisamente para garantir a neutralidade dessa venda, ou seja, a cessão de créditos não pode significar uma perda de proteção para o devedor. E pela primeira vez os gestores de crédito passam a estar sujeitos à autorização e supervisão do Banco de Portugal. E na área da fiscalização, que tendências é que destacarias, por exemplo, na fiscalização da publicidade das entidades supervisionadas? O Banco de Portugal tem hoje uma atividade inspectiva mesmo muito intensa, quer em termos de âmbito, quer em termos de volume. Fiscalizamos a publicidade, analisamos as reclamações, acompanhamos a atividade das instituições através de inspeções off-site e on-site. Ou seja, a cobertura da atividade dos mercados bancários é hoje muito abrangente. O ponto mais importante já não é talvez o número de medidas que nós emitimos. O mais relevante é conseguirmos identificar cada vez mais cedo aquilo que são os problemas substantivos e que têm mais impacto estrutural. Tal como já referi anteriormente, estamos a tentar, de alguma forma, transformar a nossa orientação numa vertente menos reativa e mais preventiva. Mas ainda assim, consegues quantificar de alguma forma estas iniciativas, dar-nos alguns números para nós percebermos o seu impacto? Em termos quantitativos, 2025 não foi muito diferente de 2024. Continuámos a emitir muitas determinações específicas, recomendações, medidas corretivas e a propor novos processos de contornação. Mas diria que o mais importante não é o número, é o impacto dessa atuação. E aqui há um indicador bastante promissor. O número de reclamações em que foram detectadas irregularidades, ou seja, nós nas reclamações acabamos por ter uma visão muito transversal do mercado e não seletiva, ou seja, olhamos para o mercado como um todo. E o número de reclamações que foram identificadas irregularidades caiu para cerca de metade face ao ano anterior. E isto é um bom barómetro da evolução das práticas das instituições e mostra que uma abordagem mais preventiva e estrutural pode ter efeitos concretos no mercado logo no curto prazo. Neste tema há um número que, no entanto, é impossível de escapar, mas é um clássico até pela atenção mediática que recebe, que é o valor que acabou por ser devolvido aos clientes bancários devido à atuação do Banco de Portugal. O que é que nós observamos em 2025 e, já agora, como é que compara com o passado recente? Sempre que o Banco de Portugal identifica cobranças indevidas, exige que os montantes sejam devolvidos aos clientes. E esta é a mensagem importante. O valor devolvido em 2025 diminuiu face ao de 2024. Em 2024 exigimos a devolução de 22 milhões de euros e em 2025 cerca de 8,9 milhões de euros. Que não é necessariamente uma má notícia. Não. Idealmente gostaríamos que essa tendência continuasse de redução, porque isso podia significar, a leitura que fazemos desse número, é que existiria um sinal de melhoria nas práticas das instituições e, portanto, de redução das irregularidades que detectamos. Mas também convém ter alguma cautela, porque muitas destas situações resultam de falhas ou erros operacionais, que por vezes afetam uma base muito extensa de clientes, ainda que a censurabilidade da conduta não seja propriamente a mais grave. Ou seja, não devemos tirar grandes conclusões só pela ordem de grandeza do número. Ele pode variar bastante e não depende apenas do grau de censurabilidade do comportamento das instituições. O que é verdadeiramente importante é estarmos atentos e, independentemente do valor em causa, determinarmos sempre a restituição de qualquer montante que tenha sido indevidamente cobrado aos clientes. A literacia financeira é uma área de aposta crescente do Banco de Portugal, já referiste aqui neste podcast. Que limitações é que ainda encontramos e que iniciativas é que temos colocado no terreno para as tentar ultrapassar nesta área da literacia financeira? A literacia financeira tornou-se uma prioridade estratégica deste quinquênio, essencialmente por duas razões. Por um lado, nós não conseguimos ter um mercado dinâmico e robusto se uma das partes estiver fragilizada. Qualquer relação, seja de natureza for, para ser saudável precisa de algum equilíbrio de forças. E a relação bancária não é diferente. De pouco serve termos uma indústria forte e dinâmica se depois o cliente escolhe mal os produtos ou se não sabe fazer valer os seus direitos e os seus interesses. Precisamos de clientes mais conhecedores e mais exigentes para poder desafiar este equilíbrio de forças. Por outro lado, e isto também é muito importante, não há bem-estar da população sem bem-estar financeiro. É uma dimensão essencial da vida. E isso percebe-se facilmente num país como o nosso, em que existe uma franja muito relevante da população com rendimentos baixos. É crucial que as escolhas de despesa e de financiamento sejam feitas de forma informada. Num país com uma população cada vez mais envelhecida, é fundamental estimular a poupança de longo prazo. Num mundo cada vez mais sujeito a choques económicos totalmente imprevistos, é muito importante que as pessoas construam as suas almofadas de segurança.
E, portanto, por tudo isto é absolutamente crítico apostar na literacia financeira da população portuguesa. Para lá chegarmos, temos também nós próprios que nos reinventarmos. Temos que aprender a comunicar melhor, a criar materiais mais ajustados às preferências das pessoas e a unir esforços entre entidades públicas e privadas para conseguirmos entregar esse conhecimento e essa capacidade à população. Por último, para concluirmos, o que é que preocupa o diretor de supervisão comportamental para o futuro? Que é outra maneira de perguntar que prioridades é que tem o departamento. Eu acho que o grande desafio é acompanhar a transformação acelerada que os mercados financeiros estão a sofrer. A digitalização abre, de facto, oportunidades enormes, mas também traz muito mais riscos e novos riscos. Mais fraude, produtos cada vez mais complexos, um ecossistema financeiro cada vez mais fragmentado por ter aqui diferentes intervenientes na cadeia de valor, maiores assimetrias de informação, até pela celeridade com que se tenta entrar nos processos de contratação, que é hoje muito mais rápido e fácil do que era antigamente. E, portanto, enquadrar estes novos riscos e estes novos desafios no contexto daquilo que é a definição das nossas prioridades é, de facto, o grande desafio. As prioridades, em consonância com isto, as prioridades do Departamento passam muito por reforçar a transparência do processo de comercialização, evoluir para uma supervisão mais baseada em dados e no risco e solidificar o governo interno das instituições. Isto, claro, sem nunca esquecer a literacia financeira. Ricardo, muito obrigado por nos ajudares a perceber a importância do trabalho que o banco faz nesta área. Obrigado também a quem nos esteve a ouvir. Tal como as restantes publicações do Banco de Portugal, o relatório de supervisão comportamental pode ser consultado em bportugal.pt. Visite-nos no nosso site e siga-nos nas redes sociais. Até breve!